3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Amém. Em outras solenidades, também o Senhor disse para o povo de Israel que, quando fossem comparecer diante do Senhor, ninguém comparecesse vazio. Se esses pastores que ficam pedindo dinheiro, de olhar esse versículo aqui, já vão falar, né? Aproveitar. Mas, irmãos, a palavra do Senhor, ela está sempre nos ensinando algo. No livro de Provérbios, que fala sobre a mulher virtuosa, que na verdade representa a igreja, é uma palavra na qual devemos sempre meditar. Juntando com essa que nós acabamos de ler, nós percebemos que realmente, irmãos, a Bíblia está cheia de informação. Em cada tópico, em cada assunto, está cheio de informações espalhadas. E às vezes não detectamos bem isso, porque não temos esse exercício de comparar os ensinamentos. Por isso que a irmã falou uma coisa que eu fiquei muito feliz com essa palavra que a irmã Alessa falou. Realmente, às vezes nós temos problemas no lar, problemas no trabalho, mas chega na igreja, há uma alegria. A gente vê os irmãos, nós sabemos que a verdadeira família está entre aqueles que amam o Senhor e estão buscando a Deus. Às vezes a família carnal não é unida como é a família espiritual na presença do Senhor. Claro que tem muitas igrejas que não andam na presença do Senhor. Em Provérbios, então, 31, versículo 30 e 31, diz assim: enganosa é a graça, a vaidade, a formosura. Todos estão lendo? Amém. Enganosa é a graça, a vaidade, a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será honrada ou louvada, que é a mesma coisa, entendeu, irmão? Então, a mulher que teme ao Senhor, ela vai ser louvada. A graça e a beleza é vaidade, é pura vaidade e ilusão. A beleza de uma mulher só enche os olhos, mas na verdade, muitas vezes não tem o conteúdo. Por isso que o provérbio diz que enganosa é a graça, vaidade é a formosura. Mas como o texto está falando da igreja na terra, está se referindo a uma mulher sábia, e essa mulher de Provérbios, o provérbio fala de 2 mulheres, uma mulher alvoroçadora, a prostituta, que é, claro, nós podemos aplicar isso às pessoas mundanas, pecadoras, mas o texto, a palavra, ela se refere a 2 pontos de vista muito importantes: a igrejas. A palavra igreja não significa, ou não é um nome somente do povo de Deus, Era uma palavra que no grego era usada fora de religião para tratar de assuntos políticos. Tudo isso se refere à igreja. Então existe também a igreja do diabo, a mulher do diabo na terra, porque todos aqueles que andam de mão dada com o inimigo está casado com ele. Então o livro de Provérbios fala sobre essa mulher alvoroçadora. E a mulher sábia que vive em sua casa, nós podemos aplicar às mulheres, mas se refere à igreja. E aqui, irmãos, está falando da igreja. O que vai glorificar a igreja, o que vai honrar a igreja, são as suas obras, as suas atitudes, e não a beleza, e não a aparência. Por isso está escrito: enganosa é a graça, vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Agora o versículo 31 fecha assim: dai-lhe, quer dizer, dá para essa mulher, dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na, honrem-na nas portas, as suas obras. Louvem-na nas portas, as suas obras. Então não adianta ter beleza, ter aparência. O que vai honrar a mulher é aquela que serve ao Senhor.
nós é graça, vai dar frutos, mas a mulher que tem o Senhor, essa será honrada. Então nós percebemos que o texto está falando de algo muito além de uma mulher, e uma honra eterna. Por quê? Esta palavra, louvem nas portas suas obras, significa que no dia do juízo, no dia do juízo final, o que vai honrar e glorificar toda a igreja do Senhor, todos os membros em particular, são as suas obras. Porque a Escritura diz que cada um será julgado segundo. Então naquele dia ninguém vai aparecer vazio diante do Senhor. Quem parecer vazio perante o Senhor no dia da festividade das bodas do Cordeiro, por isso que lá na lei, nós lemos em Deuteronômio 16:16, que o Senhor mandou que todas as festas ali, nenhum varão aparecesse diante do Senhor vazio, que igual uma banana. Porque o que honrava os varões ali era o que eles traziam das suas ofertas. E diante do Senhor, o que nós vamos apresentar naquele dia? Não tem um hino que diz: posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nós estamos cantando sem fazer pergunta, mas o texto do hino diz assim: posso tendo as mãos vazias, com Jesus, no dia que eu for me encontrar com Ele. Então o Senhor diz que nenhum varão deveria aparecer vazio, porque é verdade que todos nós seremos honrados pelas obras. O livro de cada um de nós é um registro de toda a tua atividade aqui na terra, e todas as nossas atividades é acompanhada minuciosamente. Às vezes somos julgados pelos de fora, julgados mal, as pessoas nos condenam, mas quem nos julga é o Senhor. Não devemos importar com pessoas que falam muitas coisas contra nós, porque a Bíblia diz em Romanos 8: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Nós não vivemos praticando o pecado, nós praticamos as obras em Cristo Jesus, e elas são registradas dia após dia. E o que vai honrar o irmão ou a irmã naquele dia não serão suas palavras. Ninguém precisa se justificar, porque cada um, segundo a palavra que nós falamos ontem, que todos devemos comparecer ante o tribunal de Jesus Cristo, e cada um receberá o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Por que por meio do corpo? Porque o nosso espírito e a nossa alma vivem nesse templo, esse tabernáculo momentâneo, temporal. Então, através do corpo, nós praticamos as boas coisas. É assim que também, diante das pessoas, quando alguém se levanta contra o irmão ou da irmã, o que vai testificar são as suas ações diante de Deus. Porque as pessoas podem até acusar os irmãos, mas o que importa é que está diante do Senhor registrado as ações e as obras. Isso que importa. Porque de lá ninguém vai apagar, a não ser se eu sair do caminho. E ninguém poderá acrescentar nenhuma acusação se porventura eu fui perdoado. Então a ordem é que naquele dia, no dia da festividade, no dia das bodas do Cordeiro, ninguém apareça vazio. Será que você lembra de alguma passagem do Novo Testamento que fala sobre isso? Alguém foi tirado da festa e amarrado e jogado fora. Lembrou, né? Os irmãos precisam estar atentos, irmão, ao que vocês leem. Os bons pregadores precisam estar sempre atentos aos textos. Irmão, as bodas, a parábola das bodas, vocês não lembram? Todos tinham que estar o quê? Vestido com vestes. Isso também se representa as obras. É que às vezes nós conseguimos detectar o que é as vestes nupciais. Não está escrito vestidos de Cristo? A Bíblia diz, eu estava lendo agora, passou os olhos em Salmo, que Deus se vestiu de luz. O Senhor se vestiu de luz. E nós temos que estar vestidos de Cristo. Se nós estamos vestidos de Cristo, de que nós estamos vestidos? De luz. Luz. Não foi mostrada lá no Apocalipse capítulo 12? A mulher vestida do sol? Vestida de Cristo, é a igreja. Né? Então, nós vemos que essas coisas são muito maravilhosas.
E eu estava meditando essa palavra e disse assim: bom, Senhor, se for tua vontade, quero passar isso para os irmãos, porque o que importa é isto, é de sabermos que diante do Senhor nós somos aprovados e não reprovados, se é que estamos em Jesus Cristo. Então, o que vai glorificar a igreja, essa mulher aqui, louvem-na nas portas, diante dos anjos, diante do céu, diante de Deus, diante de Jesus. Como diz lá o Salmo: abri a porta porque entrará o Rei da Glória. Então, irmão, louvem-na nas portas diante das pessoas, as suas obras. E não adianta nós nos justificarmos perante aquele também que nos acusa, porque isso é uma tentativa de sairmos da acusação de quem nos acusa. O que importa é termos certeza de que nossas vidas estão de acordo com a vontade do Senhor, nossas obras estão em conformidade com a palavra. Nós lembramos também que o que nós lemos aqui em Deuteronômio 16, que nenhum homem apareça vazio perante o Senhor. Isso Deus falou em relação às 3 festas, que no passado o Senhor tinha estabelecido para a nação de Israel, a festa dos pães asmos, das semanas, dos tabernáculos. E na ocasião da festa, eles não poderiam aparecer diante do Senhor com mão abanando, tinha que aparecer com alguma coisa. Isso Deus já estava mostrando que no futuro é a mesma coisa. Irmãos, a lei ela só acabou isso aqui, essas festividades, só acabou porque Jesus veio e cumpriu tudo aquilo, e aquelas coisas, essas festas aqui é referente à salvação em Cristo, é o nosso gozo em Cristo. Então não houve mais necessidade de estarmos praticando isso, como a Páscoa. Nós não praticamos mais a Páscoa, porque a Páscoa representava o livramento da terra do Egito para a Canaã terrena aqui, E Moisés, o libertador, e o cordeiro morrendo em nosso lugar, sendo comido, nos enchendo o estômago para nós caminharmos, Assim foi feita a festa. Jesus morreu, estamos nos alimentando dele e estamos caminhando para a Canaã celestial, que é a vida eterna. O mundo é o Egito, o diabo é o faraó de hoje, e assim aquela festividade não precisa ser realizada mais, não há necessidade, e encerrou-se. Mas o sentido espiritual continua. Claro que continua, Aquele cordeiro foi morto, foi assado e comido, nenhum dos seus ossos podia ser quebrado. Jesus morreu e não quebraram as suas pernas, como está escrito. Lembram disso? Que lá na lei que o Senhor disse para que o cordeiro da Páscoa tinha que ser assado, não podia ser cozido, nem frito, nem de outra maneira. Assado. Porque assar significa, irmão, os sofrimentos de Cristo. Tinha que ser assado. E acontece que os seus ossos não poderiam ser quebrados. Os ossos do cordeiro não poderiam ser quebrados. E o que sobrasse tinha que ser... O que sobrasse do cordeiro, o que tinha que fazer? E alguém falou queimado. Por que tinha que ser queimado? Simbolizar o quê? Significar o quê? Fogo da aflição. Isso, porque o corpo de Jesus não foi achado, então não podia ter resto. É simples, mas a lei quebra a cabeça da gente. Queimada porque realmente se queima totalmente, não fica mais nada, Então, na verdade, esse é o significado. É igual o corpo de Moisés. Por que o corpo de Moisés não foi achado? Todos nós sabemos que o diabo queria para que fosse virasse uma idolatria, mas o fundamento não era este, não. É para simbolizar que o corpo de Jesus não foi achado lá. Que Moisés representa Jesus, o libertador. E aqui nós temos também, então, nessa passagem, que no dia do juízo, quem aparecer diante de Deus de mão vazia, será amarrado e lançado nas trevas exteriores. Então foi isso que Jesus contou a parábola das bodas do cordeiro, que o Senhor saiu para ver a festa, Então achou um homem que não estava com roupa nupcial, veste de núpcia, de casamento. Então perguntou: amigo, como entraste aqui? Ele se emudeceu. Amarrai-os de pés e mãos e lançai nas trevas exteriores. Uma parábola simples, no entanto, no final tão duro,
Mas Jesus não está falando de uma simples festinha em que alguém, coitado, não tem uma roupinha e entra na simplicidade. Não, Jesus não está falando disso. Jesus está falando de pessoas no dia do juízo, que após o juízo é festividade eterna, não é? No dia do juízo final, as pessoas que estarão ali na sua esquerda, todas despidas, sem as vestes nupciais, porque nós precisamos estar vestidos de Jesus. Ou seja, não podemos aparecer vazio perante o Senhor, pois o livro da história dos perdidos só vai constar os seus pecados. Nenhuma bondade vai constar, porque toda bondade praticada por um pecador não virão em memória. Se a pessoa passar 10 anos praticando bondade, morre por uma maldade que pratica e não se converte e não se arrepende, toda aquela bondade não vai constar no dia do julgamento. Deus não vai dizer para o pecador: esta aqui que durante 10 anos você foi muito bom, você não sei o quê, né? Vai constar os pecados, porque a Bíblia diz que a bondade é igual ao justo. Se o justo se desviar da justiça, confiando na sua justiça, e praticar a iniquidade, e ele vier a morrer, toda a sua justiça que praticara não virão em memória. Ezequiel 18. Vocês podem ler em casa, com atenção, que vocês vão descobrir esse texto em outro texto que fala sobre isso. E esse texto do Velho Testamento permanece de pé. Então, o que vai louvar a igreja é as obras, como está escrito também no livro do Apocalipse. Bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras. Vai seguir para onde? No dia do juízo. Suas obras, sim, são bem-aventuradas, porque as obras feitas em Jesus, elas não são vãs. Por isso que o inimigo nos ataca, para nós pararmos de praticar o que é agradável ao Senhor. Quando ele não desanima atacando, ele oferece um prato bonito, uma coisa bonita para você se desviar aquilo que você está querendo, que você está precisando, que você está necessitando, para você deixar de fazer o que Deus quer. Porque esse prato de lentilha, essa coisa gostosa, ou uma grande oportunidade que vai te tirar da presença do Senhor, vai tirar a tua atividade, a tua obra, isso vai te levar, pode te levar ao inferno, claro. E isso não vale de nada, é só momentaneamente. Por isso que Jesus disse: quem quiser ganhar esta vida, perderá. Outra escritura interessante é sobre o agricultor, né? Jesus diz, o lavrador, o agricultor. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim dá fruto, meu pai limpa para que dê mais fruto. E toda aquela que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Então isso tudo a respeito dessa palavra aqui. Pessoas que vão aparecer diante do Senhor vazio, sem nada. Como diz o hino: posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Não é? Então, nós precisamos sempre estar em atividade, buscando ao Senhor, e não deixar que nenhuma coisa dessa vida, nenhuma circunstância, venha nos impedir. Porque naquele dia, como nós falamos aqui ontem, o Senhor vai dizer assim: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Irmãos, esse momento será um momento tão glorioso, de tanta honra. Vocês já foram em consagração, quando a pessoa, por exemplo, passa na faculdade, tem aquela festa, como é que é o nome? Formatura. Vocês já foram a alguma formatura militar, ou de colégio, né? Eu já participei da minha própria formatura, de outros no quartel, né? É uma honra muito grande. Tudo é voltado para os formados. Tudo é voltado ali para os formados, para os estudantes, por aqueles que passaram, né? Seja para sargento, para cabo, para soldado. Então a festividade é grande. Irmãos, no dia em que o Senhor for falar ao povo, cada um será honrado pelo seu trabalho que fez aqui. Será uma coisa tão gloriosa, que se houvesse arrependimento naquele momento, nós iríamos nos arrepender por não termos feito mais para o Senhor. Porque nós valorizamos hoje as coisas que necessitamos aqui. Precisamos muito delas, mas elas são para o que da nossa vida? Para a nossa carne, o nosso corpo que necessita disso ou daquilo. Mas às vezes exageramos, achando que o nosso corpo tem que ter um monte de coisa, e aí
nos embrenhamos, nos envolvemos tanto e somos sufocados, como está escrito, o que Jesus falou da semente que caiu entre os espinhos. É a pessoa que recebe a palavra, mas os cuidados desta vida, que parece ser tanta necessidade, parece ser tão importante, né, termina sufocando a palavra, e a pessoa fica infrutífero. Ele não produz fruto com qualidade, porque ele é sufocado pelos negócios, pelas coisas da vida, que ele acha que precisa tanto. Aí Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a salvação da sua alma. Então eu não posso aparecer dentro do meu sonho de mão vazia. Aí tem alguém que sempre fala para mim assim, às vezes eu chego, ele falou, serve a Deus, mas é um trabalhador. E que isso tem a ver para Deus? Deus honra um trabalhador e aquele que não trabalha? Elias era trabalhador? O que Elias fazia? Alguém pode me apresentar o trabalho de Elias aí? Trabalho secular? Porque as pessoas dão muita honra ao trabalhador, não um estudioso. Não, aquele menino é muito bom, ele estuda, um estudante. Para Deus não tem valor nenhum. O homem de classe alta, de ordem elevada ou de baixo, para Deus não tem valor essas coisas, irmão. Ah, fulano é trabalhador, né? Trabalhador está enterrado nas coisas humanas. Não podemos, irmão, comparecer dentro do Senhor de mão a banana. Bens materiais, seu doutor ali, seu engenheiro dali, o outro dali, sei lá, o médico, seja qual for, eles vão estar de mão abanando, sem nada, fizeram nada. Só trabalharam para a terra. Só trabalharam para o tempo em que viveram, não trabalharam para a eternidade. Por isso que Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, ajunteis tesouro no céu. Será que os irmãos estão realmente valorizando a palavra e o trabalho que está sendo feito na presença do Senhor? Se não tiver, devem valorizar, porque, como está escrito, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma promessa, irmãos, há uma promessa que aqueles que têm abandonado muitas coisas, negando-se a si mesmo, receberão 100 vezes tanto, né? Ainda serão honrados no futuro, na vida eterna. Então não vamos fazer como muitos, enfraquecer o nosso trabalho, permanecer em oração, permanecer na nossa atividade, né? Cada um, Deus deu uma atividade. Continue trabalhando, continue realizando, não deixe o inimigo te esfriar. Continue na posição, porque naquele dia os irmãos serão honrados, condecorados, aleluia, aquele momento glorioso em que o Senhor vai dizer para muitos, estive com fome e deste de comer, estive com sede, várias coisas que as pessoas fizeram, né, ou estão fazendo, estive com sede, deste de beber, estava nu, vestíssimo. São vários trabalhos, um mata a sede do outro, o outro dá o pão da vida, o outro dá uma roupinha de Jesus para ele vestir, né? E o outro vai visitar o coração dele. Nem sempre a visita é ir lá no ar. A visita muitas vezes, irmão, é você saber levar uma palavra que enche o coração daquela pessoa, né? Recebe aquela pessoa e a pessoa se sente feliz, né? E isso tudo será dito no dia do juízo para a honra e glória do povo de Deus e do Senhor Jesus. Porque isso vai glorificar e honrar a igreja naquele dia, as obras. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus.